Brincar, estimular, fazer interação. Você sempre ouve isso em relação aos bebês. Mas alguém já te falou como se faz isso? No episódio de hoje, vamos aprender como brincar com bebês. É muito gostoso ver um bebê brincando. Se você já parou para observar toda a magia que acontece nesse momento, você vai perceber que para o bebê é um momento de diversão, de distração e de muito conhecimento. Mas a pessoa que está interagindo com ele naquele momento, a pessoa que está participando dessa vivência com o bebê, sempre deve observar algumas ações que são muito importantes no processo de desenvolvimento para que esse momento, que para todo mundo é uma simples diversão, seja um momento de muito conhecimento e muita aprendizagem. Não é apenas o brincar pelo brincar. É um brincar com foco, é um brincar com objetivo, que ao final de tudo vai ser uma grande interação e um momento muito bacana, e dessa relação entre pai e bebê, mãe e bebê, professor e bebê, aquele que está brincando com a criança. Nesse episódio, nós vamos conhecer a tríade do trabalho com bebês: a observação, a intervenção e a avaliação. Observar é uma palavra muito comum dentro da educação, mas que poucas pessoas dão valor à ação dela na hora que o bebê está brincando. Quando nós vamos iniciar uma interação com o bebê, a primeira coisa que a gente faz é observar. Por quê? Quando você observa essa ação que o bebê está tendo, nessa construção de conhecimento que ele faz, desse processo de aprendizagem, nós vamos identificar muitas coisas que o bebê já conhece e outras que ele precisa adquirir. Então, todo momento que você for trabalhar nessa interação, de você ter um momento ali de brincadeira com o bebê, é muito importante que você observe as ações que ele tem, observe o que ele faz, qual é o interesse dele naquele objeto, qual é o interesse dele, como ele manuseia toda aquela estrutura que você montou ali para ele, o que chama atenção, o que não chama atenção, aonde ele foca mais, quais são os movimentos repetitivos que ele faz, quais são os movimentos que ele tem dificuldade para fazer. Tudo isso é parte do processo de aprendizagem, porque é nessa interação, nesse contato que o bebê tem, nessas ações que ele estabelece, que ele vai criar todo o processo de aprendizagem. Então, quando você observa as ações que o bebê tem nas interações que ele faz com o outro, com o meio e com o objeto que ele está manipulando, você percebe um ambiente rico de aprendizagens e você pode ter um início, um norte para você continuar o seu processo de estimulação. Então, observar é fundamental, tanto para pais como para professores, com quem interage com o bebê, porque é nessa observação que você faz a construção de quem realmente ele é e o que ele já possui como aprendizagem e o que ainda tem que ser reforçado. Quando a gente fala de intervenção, nós não estamos falando daquela ação de você atrapalhar, de você interferir em algo que está acontecendo. Quando a gente fala de intervenção, nós estamos falando de um momento de orientação. Muitas pessoas confundem isso, né? Muitas pessoas acham que o ato de intervir é você brecar, você parar algo que está acontecendo para dar um outro norte. Com o estímulo para bebês, a gente não faz isso. A intervenção, ela serve como um reforço. Ela serve como uma forma que você vai redirecionar a visão que o bebê ou a criança pequena tem daquilo que ela está fazendo. Então, o ato de intervir não é você trocar a ação que está acontecendo. O ato de intervir é você mostrar novas possibilidades que podem acontecer diante daquela ação que o bebê está vivenciando. Então, quando nós vamos intervir em uma ação nesse processo de aprendizagem, nós vamos, nesse momento de brincadeira, nós vamos mostrar outras formas que podem ser feitas com aquele momento que o bebê está vivenciando.
Então, toda vez que você for intervir no processo, lembre-se de mostrar coisas diferentes, momentos diferentes, ações diferentes, movimentos diferentes que podem ser feitos com aquele material, com aquele brinquedo, com aquela ação. E nisso você gera a descoberta, nisso você gera esse estímulo super bacana que o bebê vai ter de testar, né? Porque eles fazem testes com tudo aquilo que a gente ensina para eles. E quando você leva o bebê a essa reflexão, você leva o bebê a essa visualização, lembrando sempre que eles partem daquele processo de observação também. Então, quando você for ensinar algo para o bebê, mostre, né? Faça primeiro, que aí você vai ver que ele vai dar essa continuidade nessa ação e que ele vai movimentar todo esse processo de aprendizagem dentro daquilo que você está estabelecendo para ele. Intervir sempre é um momento único nessa interação que a gente faz para o processo de aprendizagem. Ah, uma coisa muito importante. Nós temos que parar com aquela mania que a gente tem de querer fazer as coisas pelo bebê, tá? Toda intervenção desnecessária é prejudicial para a aprendizagem do bebê. Então, não interfira fazendo pelo bebê, interfira incentivando o bebê a fazer aquela ação. É desse formato que ele vai criar autonomia, que ele vai ter essa responsabilidade sobre a ação que ele faz. Muitos pais erram nessa questão de fazer as coisas pela criança. Nós temos que parar com isso, tá? Isso é muito prejudicial para o desenvolvimento do infantil. Temos que dar autonomia, temos que dar essa competência da criança ter a responsabilidade de fazer as coisas que ela quer. Avaliação, um termo que dá medo em muita gente, na verdade. Só que na educação infantil, esse termo não serve para dar uma nota. A avaliação na educação infantil e no trato com os bebês, ela serve para mensurar, né? Ela serve para te dar um norte, se aquilo que está sendo apresentado, trabalhado, né? Aquilo que está sendo aplicado com o bebê, está sendo assimilado por ele ou não. Então, quando nós vamos fazer a avaliação daquilo que a gente aplicou, daquilo que a gente brincou, daquilo que a gente fez com o bebê, a nossa intenção é apenas ver se ele compreendeu ou não, se precisa reforçar, se não precisa, que se podemos ampliar ou precisamos retornar. Então, fazer uma avaliação de todo esse processo de brincadeira, de tudo aquilo que o seu bebê está aprendendo é muito importante, porque você tem norte a partir daí, né? Não é porque nós iniciamos uma brincadeira simples lá no começo que nós não vamos avaliar ela. Porque é ali que você vai ver se a aprendizagem aconteceu ou não, se tudo está ocorrendo ou não. Então a gente tem que aprender a ver a avaliação dentro dos nossos lares, dentro das nossas escolas, dentro dos ambientes que trabalham com o bebê, como algo bom, como algo que auxilia nesse processo de aprendizagem. Então, quando você for avaliar o seu bebê, não volte lá nas métricas que você estabeleceu no início. Volte da onde você vê que ele adquiriu alguma coisa e dali você vai partir com novas propostas, com novas situações para poder ensinar a sua criança. Ainda sobre a avaliação, é muito importante que você faça ela por fases, né? Não é bacana você fazer ela como um todo. Então, observe os detalhes de todo o processo. Veja aos poucos cada movimento que foi realizado, cada ação que foi construída, e em cima disso você faz a tua avaliação do que você precisa retomar e o que você pode ampliar. Assim, nós vamos considerar esse processo de aprendizagem rico e estruturado, né? De uma forma que você consiga aí dar muitas potencialidades para essas habilidades e competências que o seu bebê tem que adquirir. Então, a avaliação para esse processo de construção do conhecimento do bebê, ela é fundamental. Então, não tenha medo de fazê-la e aprenda que a cada momento que você avalia o teu bebê, você está potencializando a aprendizagem dele. Essa tríade, observação, intervenção e avaliação, ela é essencial para brincar com bebês. Porque quando você utiliza esses conceitos nessa ação simples que é um brincar, você tem um brincar mais potencializado, um brincar mais rico. Para o bebê, é um brincar,
mas para você é uma forma de ampliar todo esse conhecimento de mundo, toda essa aprendizagem que ele está vivenciando nesse processo, que é tão rico nessa infância que ele tem, né, desses momentos que ele vivencia. Então que você tenha essa visão, às vezes você não tinha todos esses conceitos, mas que você tenha essa visão a partir de agora, que o brincar ele é mágico e ele constrói a tua criança para a vida. Então todas as experiências que você puder proporcionar por meio desse brincar, será bem-vindo para ele. Como se brinca com bebês? Observando, intervindo e avaliando. Espero vocês no nosso próximo episódio. Tenho certeza que você vai colocar tudo isso em prática e o seu bebê agradece. Ó, beijão, tchau!